Bom, agora 7h49 em Campos, estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, que tem o oferecimento do Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Hoje no programa temos aqui o prazer de receber a Anique Assede, promotora da Promotoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude. E nesse bloco, Arnaldo, você separou aqui o assunto, aliás, dois assuntos importantes: o combate ao trabalho infantil, que cresceu demais, naturalmente com a falta das escolas também, e um outro tema muito importante, que é menores nas ruas. E aí a Anique falava mais cedo com a gente sobre a força-tarefa, que já começou e parece que já está dando resultado. Arnaldo. É verdade, Nogueira, você citou num ponto aí, você falou a questão das escolas, mas tem uma outra questão, né? Além dessa questão das escolas, é inegável, né, Nick, que a pandemia trouxe um agravamento da crise econômica que o país já vem vivendo de forma severa desde 2014, 2015, só vem piorando a crise econômica ano a ano, independentemente de questão política. É uma constatação de números oficiais, né? A crise econômica realmente atinge o país desde essa época. Enfim, mas isso se agravou muito na pandemia. Eu fico aqui na Conselheiro Otaviano, bem perto da rodoviária, e às vezes quando eu saio na hora do almoço, eu vejo aquela fila ali para o Restaurante do Povo, um equipamento que, graças a Deus, está aberto e atende a muita gente. Mas é muita gente buscando esse atendimento. E nesse período todo, quem vai às ruas de Campos constata tranquilamente que há um número maior de pedintes, um número maior de pessoas tentando vender algo, e se tenta vender de tudo para conquistar um dinheiro para a renda familiar, o que até então, né, não tem nada demais, mas há também um número muito grande de crianças e adolescentes nessa situação. Como que a sua promotoria vem atuando para tentar coibir e como retribuir de alguma forma, porque muitas vezes as pessoas contestam isso. Tem que tirar as crianças das ruas, não pode deixar as crianças trabalhar, porque a lei não permite que menor de idade exerça nenhum tipo de profissão, tem sim suas garantias, mas também oferecer de alguma forma, fazer com que o poder público possa oferecer alguma compensação para que essas crianças tenham acesso a essas garantias que lhes são asseguradas na própria Constituição ou no Estatuto da Criança e Adolescente. Como fazer essa interface de tirar as crianças das ruas e fazer que ela tenha acesso ao que é garantia sua? Essa é uma questão, assim, bem desafiadora mesmo, né? A gente sabe que o problema de crianças e de população de rua no Brasil todo, em função da desigualdade social, é um problema extremamente difícil em enfrentamento. E, com certeza, a crise econômica já vem sendo vivenciada por todos nós, e com a pandemia isso agravou. Então, o problema de crianças em situação de rua é um problema que antecede até a pandemia. A gente tem um inquérito civil instaurado antes da pandemia, em busca de averiguar as providências que o município vinha adotando para eliminar esse problema, né? Ou pelo menos reduzir esse tipo de atividade. Com a pandemia, isso aumentou ainda mais em função da dificuldade maior ainda da crise econômica. E aí, desde então, a gente vem... eu acho que é importante também pontuar que na rua a gente encontra diversas situações envolvendo crianças, né? Uma é a exploração do trabalho infantil, aquelas crianças que vendem bala nos sinais, vendem alguma coisa com um adulto perto ou não, né? Temos aquelas crianças que nem vendendo estão pedindo dinheiro mesmo, batendo nas janelas e pedindo dinheiro, ou pessoas que estão com crianças no colo, às vezes com cartazes pedindo dinheiro, né? E que é a situação de mendicância, diferente um pouquinho do trabalho. E temos crianças simplesmente abandonadas nas ruas mesmo, sozinhas, catando papelão, né? Pedindo comida, catando comida em lixo. E então, assim, cada uma dessas situações envolve providências diferentes, né? O trabalho infantil, ele é vedado, ele é ilegal, né? A exploração do trabalho infantil, no entanto, embora ela seja considerada ilegal, ela não é tipificada no nosso ordenamento jurídico ainda como crime
embora existam projetos de lei no sentido de buscar a tipificação da exploração do trabalho infantil como crime. O que hoje a gente tem é a consideração de que esse é um fato ilegal e a possibilidade de responsabilizar aqueles que atuam na exploração do trabalho infantil, seja em relação às crianças que estão em atividade laborativa na rua ou em qualquer outro tipo de atividade laborativa. Então, são situações de responsabilização por meio da aplicação de multas, por exemplo, multa de um salário mínimo, em caso de reincidência, o dobro disso, por criança explorada, né? Isso pode ser imposto, por exemplo, às empresas, enfim, aqueles que praticam a exploração do trabalho infantil. Além da reparação por danos civilmente, né? Pelos danos que vierem a ser ocasionados pela manutenção de crianças em trabalho infantil. E aí a gente está falando de crianças, porque, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele autoriza o exercício laborativo a partir dos 16 anos, e entre os 14 e os 16 anos de idade, ele permite o exercício de uma atividade na condição de aprendiz, né, de adolescentes também. Então, assim, há algumas possibilidades aí, se o objetivo for o aprendizado, for a formação técnica profissional desse adolescente. A outra situação, que é a mendicância, né? Geralmente ela é explorada por adultos familiares daquela criança, muitas vezes pelos próprios responsáveis legais. Ela é considerada crime quando é praticada por pais, por exemplo, por responsáveis legais. Está prevista no artigo 247 do Código Penal, salvo engano, o inciso 4, né? Ela é considerada abandono moral, né? Então, ela exige providências também por parte das autoridades, né, que atuam na rede de proteção a crianças e adolescentes, e existem aquelas crianças, como a gente comentou, que estão abandonadas, né? Então, além do abandono moral, há o abandono material, o abandono intelectual, que também exige aí a aplicação de medidas protetivas. O que acontece, assim, né, na tentativa de solucionar esse problema, tão logo as medidas de flexibilização por meio dos decretos municipais foram sendo aplicadas, a gente retomou aí a realização de reuniões com a participação dos integrantes da rede de proteção. E aí a gente foi verificando que era necessário em campos, em função do aumento exponencial de crianças em situação de mendicância, principalmente, e de trabalho infantil com relação à venda, por exemplo, de balas em sinais, a gente foi vendo que era preciso uma ação mais consistente, né, mais impactante nas ruas, para conscientizar essa população de que o fato da gente viver uma crise econômica, de enfrentar as condições atuais de miserabilidade, não podiam justificar a exploração de crianças e adolescentes na mendicância, né? Eu acho que a gente precisa distinguir isso. Uma coisa é a situação de vulnerabilidade econômica, que exige aí a execução de políticas públicas eficientes para combater, né, com a participação aí dos gestores públicos na oferta de programas no sentido de erradicar essas desigualdades, mas isso por si só não autoriza a exploração de crianças e adolescentes na mendicância. Isso precisa ser combatido, não só por aqueles que participam, pelo menos ao nosso ver, da rede de proteção, mas pela própria sociedade, pela própria comunidade, né, que ao contrário de alimentar isso, né, muitas vezes de forma pesarosa, né, por se sensibilizar mesmo com o fato da criança estar ali pedindo e pensar em ajudar né, dando muitas vezes dinheiro, esmola, né, mas compreendendo que a ajuda precisa ser de uma outra forma, né, e denunciando o fato às autoridades para que aquela família passe a ser assistida realmente de uma outra forma e possa transformar aquela realidade, né, oferecendo àquela criança garantidos os direitos que são previstos em lei. Então, a gente identificou a necessidade de realmente colocar nas ruas uma força-tarefa. Essa força-tarefa envolve, então, a atuação imediata nas ruas, direta, do Conselho Tutelar, em conjunto com assistentes sociais que fazem parte da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Assistência Social. A gente teve aí a participação dessa Secretaria Municipal de forma
muito sensível e sempre pronta a participar. Fizemos várias reuniões com o secretário, né? E o Rodrigo, e ele colocou a equipe dele à disposição. Os conselheiros tutelares também se dispuseram a participar diretamente disso, de modo que a gente teve aí nos últimos 10 dias, né, várias operações nas ruas, em horários alternados, de manhã, de tarde, às vezes à noite, no sentido de abordar essas famílias que eram encontradas com crianças em situação de rua e conduzir essas famílias até o CREAS. Se estabeleceu uma sede para essa operação, né? E lá essas famílias eram identificadas, cadastradas, já recebiam uma cesta básica, se alegassem a situação de miserabilidade e a necessidade, e começavam a ser acompanhadas. Muitas, inclusive, a gente verificou que já eram acompanhadas antes, né? Já pelo Conselho Tutelar e pela assistência social. E a ideia foi que essa informação da força-tarefa se propagasse entre os próprios frequentadores das ruas, né, sobre esses responsáveis legais, de forma que eles próprios entendessem que uma coisa é eles, adultos, estarem nas ruas, trabalhando nos sinais, ou até exercendo aí a mendicância, mas que explorar as crianças nesse sentido, isso não seria viável. Acho que seria interessante até narrar uma situação, um exemplo que a gente pode ter da fala de uma dessas mães que foram abordadas por conselheiros tutelares. Uma delas chegou a dizer, né, se eu venho para a rua sozinha, eu recebo no final do dia um número X, né, de contribuição das pessoas no sinal. Mas se eu venho com 3, 4 crianças, eu triplico essa renda. Então, a que ponto a gente vai chegar, né? Naturalizar essa exploração com base na justificativa de que a situação de miserabilidade avaliza esse tipo de conduta, né? De forma alguma. Então, acho que assim, é um esforço, a força-tarefa é um esforço que precisa contar também com a ajuda da sociedade, no sentido de denunciar isso, para que a gente possa separar o que é a situação da miséria, que também merece toda a atenção do poder público municipal, do que diz respeito à exploração das crianças com a finalidade de resolver esse problema, né? Esse não é o caminho, a exploração não é o caminho, ao nosso ver. A gente conversava aqui antes, como eu falei, a senhora falou, Cláudio, a Força Tarefa já tem apresentado resultado. Me fala sobre esses resultados, por favor, e me fala de que forma a população pode participar ativamente diretamente ou indiretamente. Tem gente que está mais disposto a participar mais, e tem gente que não, que é só, né, tentar ajudar de alguma forma. Então, assim, de que forma nós, da população, podemos participar dessa força-tarefa do combate aos menores nas ruas? Então, falando no primeiro momento dos resultados, né, que a força-tarefa já apresentou, a gente procurou fazer reuniões ao longo da força-tarefa para avaliar, né, porque era uma estratégia nova que estava sendo utilizada e a gente precisava fazer os ajustes. E aí a gente já pôde identificar dados da Secretaria de Assistência, de Desenvolvimento Humano e Assistência Social, levantados. Com esses dados, a gente pôde verificar que mais de aproximadamente 20 famílias, né, mais de 20 famílias foram abordadas, e que muitos pontos críticos da cidade, que comumente a gente via determinadas famílias ali com as crianças sendo exploradas, já não apresentam mais essa situação. O que não quer dizer que o problema foi solucionado, com certeza. Essas famílias, né, que são contumazes em praticar esse tipo de ação, podem estar em outros pontos da cidade, e a Força Tarefa já está cuidando de ampliar a abordagem em outros espaços, que não só aqueles pontos críticos. Mas a gente já percebe a adesão de algumas famílias às propostas de auxílio que foram apresentadas pelo poder público como alternativas de mudança de vida, como também o fato de outros adultos já terem retornado já sem as crianças para as suas atividades nas ruas. Então, assim, a gente começa a ver esse número sendo reduzido, porque essa notícia foi se propagando entre a própria população de rua.
Então, acho que isso é importante. Também foi feita, ao longo da Força Tarefa, uma parceria com a Guarda Civil Municipal de Campos, que vem dando um apoio enorme, não só para mapear esses pontos críticos, mas como também apoiar no momento da abordagem, né, aqueles que estão entrando em contato com as famílias, e também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que se colocou à disposição, foi convidada a participar da Força Tarefa, para também oportunizar aqueles responsáveis legais, né? Porque a gente encontra também aqueles que dizem, eu não tenho emprego, por isso que eu venho para a rua, eu preciso trabalhar. Então, a gente procurou também estabelecer uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem um banco que oferta oportunidade de cursos profissionalizantes e até de emprego, para estreitar essas relações com o Conselho Tutelar, com a equipe da assistência social, essa articulação ser mais próxima, mais eficiente, no sentido de que esses pais possam ser encaminhados, quando sinalizam a vontade de mudança, né, para esses locais. Uma outra coisa que a gente identificou ao longo da Força Tarefa é que alguns comerciantes, né, alguns empresários mesmo, né, de áreas próximas a esses pontos críticos em que as crianças eram exploradas, começaram a fazer contatos com o Conselho Tutelar no sentido de se colocar também à disposição para oferta de emprego, né, para oferta de estágio a adolescentes, por exemplo, que às vezes são encontrados nessa situação. Então, assim, a gente percebe que há um anseio da população, da própria comunidade, em contribuir. Então, acho que assim, a participação é apoiar a força-tarefa no sentido de, identificando casos dessa natureza, fazer contato. A Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, ela disponibilizou um canal de telefone específico para receber essas denúncias. Então, assim, basta acessar o site, acho que do município, né, e também os endereços das redes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, que vai ter lá o telefone disponível, né, para que essas denúncias possam ser feitas no momento em que estão acontecendo, né, se a pessoa puder fotografar, porque às vezes isso facilita a identificação daquele adulto, às vezes é alguém que já está reiteradamente praticando essa conduta, e o Conselho Tutelar às vezes já tem até o endereço dessa pessoa e a forma como chegar a isso, e tomar as providências necessárias. Então, além dos telefones, que também estão nos endereços das redes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, dos próprios conselhos tutelares, que funcionam 24 horas, em regime de plantão, naqueles períodos que não são os períodos naturais de expediente, e que funcionam sábado, domingo, feriado. Então, os telefones dos conselhos tutelares podem também ser acessados fora do período de expediente, além do período de expediente, para que as providências possam ser tomadas. E é importante que essas informações sejam feitas, e ainda que num primeiro momento possa parecer a sociedade que as providências não foram imediatas, não se retirou, a família voltou para o mesmo lugar, né? Por que isso acontece? Né? Acho que é importante esclarecer. E dá, às vezes, a sensação de que num caso ou no outro a situação não se modificou. É porque... segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é necessário, né, que, para se chegar a uma conclusão de que aquela criança precisa, por exemplo, ser afastada da sua família natural e ser colocada, por exemplo, numa família substituta, ou com parentes da família extensiva, ou até por meio da adoção, é necessário que se esgote todas as tentativas de se contribuir para que aquela família natural funcione de modo adequado ao desenvolvimento daquela criança. Então, as estratégias precisam ser utilizadas, por exemplo, pelo CREAS, que é um equipamento da assistência social, no sentido de trabalhar aquela família para que haja uma transformação naquele comportamento, e a criança não precise sofrer o trauma de ser afastada dos seus familiares. Então, às vezes, as abordagens são feitas, a oportunidade de trabalho é oferecida, a ajuda material é oferecida por meio da entrega da cesta básica, ou da inclusão num programa, por exemplo, de habitação, mas a família volta a reincidir naquele comportamento. Então, essas denúncias, conquanto possam parecer repetitivas,
elas vão fazendo parte, né, do prontuário daquela criança. Né? Elas contribuem no sentido de demonstrar que, apesar de todas as estratégias, no sentido de mudar aquele cenário familiar, a família não apresenta sinais de mudança. E que, então, o passo seguinte será, de fato, inevitavelmente, afastar a criança daquela família natural que não consegue proteger minimamente os seus direitos e colocá-la numa família substituta. Então, acho que essa participação popular nesse momento, de apoio a essa força-tarefa, que continua a acontecer, é muito importante. Anick, tem uma questão, acho que é meio que enraizada do Brasil, né? O Brasil, tudo aconteceu historicamente há pouco tempo. Né? O ECA, por exemplo, nós estamos falando de 30 anos, ontem. Se a gente falar da mudança, por exemplo, o Brasil deixar de ser escravagista, a gente vai falar de 130 anos, o último país a deixar a cultura escravagista. E entre a cultura escravagista e o ECA, aconteceu um fenômeno no país, né? As famílias passaram a ser muito numerosas em questão de filhos, e os filhos mais velhos começavam a trabalhar mais cedo para ajudar a família, e as crianças iam crescendo e já iam começando a trabalhar, e tinham que trabalhar para a subsistência da família. Era algo normal, sobretudo no interior, na roça, né? E nós temos essa cultura, nossos avós, nossos pais viveram isso, né? Muito recente na história. E parece que isso ainda é enraizado na cultura popular. As pessoas questionam o porquê de não se colocar a criança para trabalhar, se ela pode ajudar na demanda de casa. A criança vai ficar na rua ao invés de ajudar em casa, trabalhando de alguma forma, de maneira que não seja tão cansativa, que não seja nada que seja uma exploração muito, muito grande. Você, enquanto promotora dessa área, vê essa realidade ainda de maneira geral na cultura brasileira, esse entendimento de que a criança pode trabalhar e como tentar desmistificar isso, tentar auxiliar de alguma forma para que a criança tenha acesso aos seus direitos sem que tenha que realmente trabalhar para o sustento da família? Essa é uma questão que gera uma polêmica ideológica, porque com certeza isso está enraizado na cultura do nosso país e durante um bom tempo, né, se identificou, no caso desse tipo de trabalho, né, em que trabalho em zonas rurais, por exemplo, ou trabalho em empresas da própria família, pequenas empresas, né, agricultura familiar e tudo mais, do quanto a proibição desse tipo de atividade é nociva ou positiva à criança. Há até hoje uma discussão teórica e ideológica em torno disso, porque a gente sabe, né, em conversa com pessoas que tiveram essa experiência na infância e que hoje são senhores, são pessoas idosas, a gente vê que alguns falam dessa fase, dessa época, até com certo orgulho, porque conseguiram extrair dessa experiência valores importantes sobre o que o trabalho pode trazer de dignidade ao exercício da vida como cidadão que compõe uma sociedade, né? Como cidadão produtivo que compõe essa sociedade. Então, a gente não pode ignorar que essas experiências trouxeram no passado resultados positivos para a experiência individual de cada um. Agora, considerar isso no cenário jurídico, no ordenamento jurídico atual, como algo permitido, né, a gente não encontra amparo para isso, né? Conquanto ainda as discussões são travadas nesse sentido, né? De que forma isso poderia se dar? A própria Revolução Industrial, que acabou levando ao excesso da colocação das crianças em situações muito graves e que violavam o direito, por exemplo, à educação e a tantas outras coisas, acabou levando a essa restrição que hoje a gente vivencia aí do ponto de vista jurídico. Então, assim, acho que, de fato, não é permitida, a não ser a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, observados os direitos e, inclusive, os critérios previstos. Também, assim, a gente tem, muitas vezes, assim, as pessoas têm a ideia generalizada de que não é permitido trabalhar abaixo de 18 anos, o que não é verdade, porque a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, até os 16, isso é
plenamente permitido, desde que observados alguns critérios, né? Respeitados os direitos previdenciários, os direitos trabalhistas, respeitado o horário escolar, respeitada a compatibilidade da atividade que é exercida pelo adolescente com as suas condições de estudo. Então, assim, é permitido, mas sempre com enfoque em que aquela fase do desenvolvimento da vida é uma fase que deve ser dedicada ao aprendizado, ao desenvolvimento das potencialidades, para que na vida adulta esse aprendizado possa receber os resultados desse investimento. E a partir dos 16 anos, ainda na adolescência, portanto, o trabalho também é permitido, desde que observadas essas condições, né, do respeito ao direito ao trabalho. Então, assim, eu tenho visto parcerias também serem estabelecidas entre o poder público municipal, inclusive na área da promotoria, que não é a promotoria que eu represento, que aqui a gente está falando da promotoria da tutela coletiva da infância e juventude, mas nós temos uma promotoria especializada no atendimento a adolescentes que praticam atos infracionais, e a gente vem vendo parcerias sendo estabelecidas com o poder público municipal da assistência social, no sentido de oportunizar no mercado de trabalho a esses adolescentes que muitas vezes cumpriram medidas socioeducativas, por exemplo, no DEGASE, e a chance de saírem dessa situação exatamente desfrutando da oportunidade de trabalhar. Então, acho que assim, é preciso assim, ampliar na nossa cultura atual essa ideia de que o trabalho é permitido desde que observadas essas condições e a partir dos 14 anos. Perfeito. Bom, são 8h15. Novamente eu vou precisar fazer um intervalo, Anick, e a gente volta a seguir, coisa de 2 minutos, para a gente fechar o programa, então, falando sobre as ações também contra a violência a menores, que naturalmente, infelizmente, cresceu também com essa pandemia. São 8h16, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Voltamos em instantes.